Boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gleber William, sou residente da cidade de Jaú e eu tenho uma grande alegria hoje de falar de um assunto muito importante a qual as pessoas precisam saber. Também, além de pastor, eu sou psicanalista e tenho uma alegria de poder ajudar as pessoas a sair muitas vezes do poço ao qual se encontra para que ela possa ter uma vida saudável, principalmente na sua vida mental. Tudo começa na mente. Então, eu quero expressar aqui a todos vocês a minha alegria de ter você nesse vídeo. Curta, compartilhe, dê o seu like e faça esse canal chegar a um lugar onde pessoas possam ser abençoadas, podem ser transformadas através desse vídeo, ok? Crise existencial, ela tem as suas raízes e tudo começa no medo do futuro, as incertezas, as inseguranças. E quando nós vamos entrando neste assunto, ele vem um desânimo, nós muitas vezes nos colocamos menores, não nos sentimos capazes de avançar, de progredir e cumprir um propósito que está estabelecido em cada um de nós. Tenha certeza de uma coisa, que você tem uma pérola muito rica sobre a tua vida. Não deixe que nada te coloque para baixo. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vontade, ela vai fazer você progredir cada vez mais. O medo, muitas vezes, ele nos traz dúvidas, até mesmo da nossa própria existência. Então, não deixe que isso venha atrapalhar a sua vida. Isso tem feito em nosso tempo algo muito difícil. As pessoas começam a ver as adversidades, mas não conseguem enxergar as suas qualificações. Você tem uma qualidade a qual o próprio Deus estabeleceu sobre a tua vida. Então, esse início, eu quero que você tire as suas inseguranças, tire as incertezas de sua vida, tire os medos que têm te atrapalhado. Não tenha medo de avançar, não tenha medo de dar o próximo passo. E se nós analisarmos diante a Bíblia Sagrada, diante do nosso convívio social, quantas pessoas venceram as crises existenciais? Então, não deixe nada te paralisar. A ansiedade, ela nos traz muitas vezes esse motivo das inseguranças. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou chegar. Eu quero dizer para você que a insegurança nada mais é do que você pegar o que é pensamento e trazer como concreto. Existem três coisas na vida que nós precisamos ter a certeza: o que é concreto, o que é pensamento e o que é o meu humor. Quando você estiver focado em entender o que é isso, a sua vida vai se tornar melhor. Exemplo concreto: eu saí e bati o carro. Concreto. Pensamento: eu vou sair de moto, será que eu vou cair? Isso é pensamento. Você não saiu do lugar, então é um pensamento. Eu estou com raiva. Isso é o seu humor. Quando eu identifico isso, o que é concreto é o que realmente aconteceu. O que é pensamento é aquilo que está na minha mente. Eu estou pensando e só se tornará concreto quando eu tenho a ação. Então, enquanto não se tornar ação, ela só é um pensamento. Então, o que gera as inseguranças, as incertezas, as crises existenciais da nossa vida é quando nós trazemos o pensamento como se ele fosse concreto, ok? Não deixe isso paralisar a sua vida. Quando nós começamos a ver tudo isso ele se tornou um mal do século. As pessoas, os jovens, os adolescentes, as crianças, elas passaram por momentos difíceis dentro dos seus próprios lares, porque as palavras negativas, elas bloqueiam a mente de todas as pessoas que convivem junto. Porque quando eu estou convivendo em um ambiente e dentro deste ambiente eu só tenho pessoas que falam negativamente,
automaticamente eu vou me tornar uma pessoa negativa. Então, a crise existencial, ela tem sido o mal do nosso tempo. Hoje nós olhamos crianças que muitas vezes ela não tem a aptidão, ela não tem a vontade, ela vai lembrar da voz que ela escutava dentro do seu próprio lar. Eu não posso, eu não consigo, você não vai conseguir. Eu digo uma coisa até para o meu filho, eu digo para ele que ele pode tudo o que ele quiser. O não só existe quando ele não quiser. Então, tudo que ele quiser fazer, ele tem condições de fazer. Mas ele pode não ter a força, mas ele tem que ter a tentativa. Não permita que este mal que trouxe em nosso tempo, para que pessoas se tornassem tão fragilizadas nos seus pensamentos. Hoje nós temos mentes brilhantes, mas com a sua vida muitas vezes deixando que essa crise de existência, que ela não pode, ela não consegue, não vou chegar, tem pessoas que são melhores do que eu e ela fique paralisada. Entenda uma coisa, pai e mãe que me ouve nesse dia de hoje, não permita que as palavras negativas bloqueiem o seu filho, ele se torne um escravo de alguém que vai usurpar do trabalho dele, do tempo dele e da finança dele. Porque nós como pais, nós temos a autoridade para direcionar os nossos filhos com palavras positivas, palavras que dão direcionamento, palavras que façam as crianças entender que elas têm limite, mas o limite ele só vai chegar quando os sonhos já se tornaram realidade. Não vamos tornar os nossos filhos também sonhadores sem realizações de sonho. Então, o que nós precisamos fazer? Com que eles entendam o propósito, saibam como chegar ao propósito e vivam este propósito. Essas coisas precisam acontecer. Eu tenho um propósito, ok. O que eu vou fazer com esse propósito? Eu preciso identificar o que eu preciso fazer para que eu não me torne uma pessoa que desista das coisas muito fáceis. Hoje uma criança, se você falar, dizer para ela assim, ó, você não vai conseguir realizar esse tipo de trabalho, a próxima vez que ele se deparar com isso, ele vai, no subconsciente dele, ele vai dizer assim, ó, eu não posso, porque a palavra de autoridade que sai de dentro da casa dos pais, ele vai colocar no seu subconsciente, todas as vezes que ele chegar numa situação como essa, ele vai dizer assim, ó, eu não consigo. Então, vamos trazer às nossas crianças o futuro da nossa geração, dos jovens, que eles identifiquem que é muito melhor saber o potencial que existe em nós do que desistir das coisas de nossa vida ao longo da caminhada. Vamos ter problemas? Ensina, vai ter problema, mas como enfrentar esses problemas? A maioria das pessoas, elas têm as crises existenciais por causa dos problemas que acontecem diariamente para todos. Mas de que maneira eu enfrento esses problemas? O problema ele só vai se tornar grande quando eu tiver uma mentalidade pequena. Quando eu estiver com a minha mentalidade ao nível do problema, ele vai se tornar tão pequeno que vai ser tão fácil passar por essa tempestade, que quando eu avançar ao próximo nível, quando eu chegar do outro lado, eu vou olhar para trás e lembrar, eu pensei que era difícil, mas a minha mente, ela pôde trazer uma confiança, a qual nada vai impedir que eu possa progredir naquilo que foi me dado por propósito sobre a minha vida. Então, essa doença, essa crise, ela tomou conta da nação, tomou conta da geração, e ela não pode se tornar maior do que o propósito que nós temos sobre a nossa vida. De repente você está me ouvindo, você não é cristão, mas você crê em alguma coisa. E eu quero deixar bem claro para você que não é se eu sou evangélico, se eu sou católico ou independente da religião. Eu quero dizer para você que a sua mente, ela trabalha em seu favor ou ela pode trabalhar contra você mesmo. Então não permita que isso os seus pensamentos venham atrapalhar aquilo que você tem de excelência
na tua história, nos teus dias. Quando você foi criado, tudo foi colocado no seu devido lugar. É por isso que você está aqui me assistindo. É porque você está buscando algo diferente. E buscando algo diferente, você pode avançar. Você pode decolar. E isso não depende de pessoas, depende de você. É você acreditar que você pode. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles vão se tornar pessoas fortes quando tiver as pessoas maduras, como eu digo, os das cãs brancas, ensinando a viver uma vida sem deixar que as coisas no ambiente nos faça paralisar a nossa história. Não permita que ninguém paralise a sua história, ok? Eu quero ver você chegando no mais alto nível na sua mente, nos seus dias e vivendo todo o propósito de Deus sobre a tua vida. Olha, quando nós começamos a ver tudo isso ele se tornou um mal do século. As pessoas, os jovens, os adolescentes, as crianças, elas passaram por momentos difíceis dentro dos seus próprios lares, porque as palavras negativas, elas bloqueiam a mente de todas as pessoas que convivem junto. Porque quando eu estou convivendo em um ambiente e dentro deste ambiente eu só tenho pessoas que falam negativamente, automaticamente eu vou me tornar uma pessoa negativa. Então, a crise existencial, ela tem sido o mal do nosso tempo. Hoje nós olhamos crianças que muitas vezes ela não tem a aptidão, ela não tem a vontade, ela vai lembrar da voz que ela escutava dentro do seu próprio lar. Eu não posso, eu não consigo, você não vai conseguir. Eu digo uma coisa até para o meu filho, eu digo para ele que ele pode tudo o que ele quiser. O não só existe quando ele não quiser. Então, tudo que ele quiser fazer, ele tem condições de fazer. Mas ele pode não ter a força, mas ele tem que ter a tentativa. Não permita que este mal que trouxe em nosso tempo, para que pessoas se tornassem tão fragilizadas nos seus pensamentos. Hoje nós temos mentes brilhantes, mas com a sua vida muitas vezes deixando que essa crise de existência, que ela não pode, ela não consegue, não vou chegar, tem pessoas que são melhores do que eu e ela fique paralisada. Entenda uma coisa, pai, mãe que me ouve nesse dia de hoje, não permita que as palavras negativas bloqueiem o seu filho, ele se torne um escravo de alguém que vai usurpar do trabalho dele, do tempo dele e da finança dele. Porque nós como pais, nós temos a autoridade para direcionar os nossos filhos com palavras positivas, palavras que dão direcionamento, palavras que façam as crianças entender que elas têm limite, mas o limite ele só vai chegar quando os sonhos já se tornaram realidade. Não vamos tornar os nossos filhos também sonhadores sem realizações de sonho. Então, o que nós precisamos fazer? Com que eles entendam o propósito, saibam como chegar ao propósito e vivam este propósito. Essas coisas precisam acontecer. Eu tenho um propósito, ok. O que eu vou fazer com esse propósito? Eu preciso identificar o que eu preciso fazer para que eu não me torne uma pessoa que desista das coisas muito fáceis. Hoje uma criança, se você falar, dizer para ela assim, ó, você não vai conseguir realizar esse tipo de trabalho, a próxima vez que ele se deparar com isso, ele vai, no subconsciente dele, ele vai dizer assim, ó, eu não posso, porque a palavra de autoridade que sai de dentro da casa dos pais, ele vai colocar no seu subconsciente, todas as vezes que ele chegar numa situação como essa, ele vai dizer assim, ó, eu não consigo. Então, vamos trazer às nossas crianças o futuro da nossa geração, dos jovens, que eles identifiquem que é muito melhor saber o potencial que existe em nós do que desistir das coisas de nossa vida ao longo da caminhada.
Vamos ter problemas? Ensina, vai ter problema. Mas como enfrentar esses problemas? A maioria das pessoas, elas têm as crises existenciais por causa dos problemas que acontecem diariamente para todos. Mas de que maneira eu enfrento esses problemas? O problema ele só vai se tornar grande quando eu tiver uma mentalidade pequena. Quando eu estiver com a minha mentalidade ao nível do problema, ele vai se tornar tão pequeno que vai ser tão fácil passar por essa tempestade, que quando eu avançar ao próximo nível, quando eu chegar do outro lado, eu vou olhar para trás e lembrar. Eu pensei que era difícil, mas a minha mente, ela pôde trazer uma confiança, a qual nada vai impedir que eu possa progredir naquilo que foi me dado por propósito sobre a minha vida. Então, essa doença, essa crise, ela tomou conta da nação, tomou conta da geração. E ela não pode se tornar maior do que o propósito que nós temos sobre a nossa vida. De repente você está me ouvindo, você não é cristão, mas você crê em alguma coisa. E eu quero deixar bem claro para você que não é se eu sou evangélico, se eu sou católico ou independente da religião. Eu quero dizer para você que a sua mente, ela trabalha em seu favor ou ela pode trabalhar contra você mesmo. Então não permita que isso venha, os seus pensamentos venham atrapalhar aquilo que você tem de excelência na tua história, nos teus dias. Quando você foi criado, tudo foi colocado no seu devido lugar. É por isso que você está aqui me assistindo. É porque você está buscando algo diferente. E buscando algo diferente, você pode avançar. Você pode decolar. E isso não depende de pessoas, depende de você. É você acreditar que você pode. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles vão se tornar pessoas fortes quando tiver as pessoas maduras, como eu digo, os das cãs brancas, ensinando a viver uma vida sem deixar que as coisas no ambiente nos faça paralisar a nossa história. Não permita que ninguém paralise a sua história. Ok? Muitas pessoas eu quero ver você nos perguntando, chegando no mais alto de nível assuntos na sua quando mente, nós estamos fazendo atendimento e depois de atendimento, sabendo que nós somos pastores de igreja. As pessoas perguntam: na Bíblia existe alguém que venceu as crises existenciais? E como existe? Eu posso citar 12 espias que ficaram 40 dias, foram chamados para espiar a terra, a qual foi uma promessa de Deus para este povo. 12 espias, 40 dias olhando a terra, vendo que a terra era boa, os frutos eram bons, a terra manava leite e mel, a terra era produtiva. Só que durante 40 dias eles tiveram a imagem, a visualização daquilo que era perfeito. Mas quando eles retornam para dar a notícia do que era a terra, 10 dos 12 disseram assim: nós somos como gafanhotos para eles. Olha a crise já acontecendo aqui. Eles estão olhando como gafanhotos. Olha a mentalidade deles. Eles estão nos vendo como gafanhotos. Eles não tiveram contato com o gigante. Isso é uma crise. Ele está dizendo: eu sou tão pequeno que eu não vou conseguir. Eles estão dizendo que a estrutura deles, a forma como eles se vestem, como eles andam, o tamanho deles. Então eles estão trazendo isso dentro da estrutura pessoal deles, a incapacidade de vencer aquilo que já era dado a eles. Mas quando nós vamos olhar para 2 que decidiu não olhar como os 10 olharam, e eles dizem assim: não, a terra já é nossa, nós vamos avançar e vamos conquistar a terra, porque a terra foi nos dada. Josué e Caleb, com um ato de coragem, eles vão vencer essa crise diante dos 10. Agora veja bem, 2 que decidiu quebrar as crises existenciais, dizendo: não, eu sou capaz, a terra é nossa. Palavras que dão direcionamento, eles quebram toda a palavra dos 10 espias que eles colocaram sobre eles uma crise. Eles viram que no pensamento deles, colocaram como concreto.
Qual era o pensamento? Nós somos pequenos, nós somos como um gafanhoto. Eles não tiveram a conversa com os gigantes. Isso era pensamento deles, não era algo concreto. É isso que eu quero que você entenda. Era pensamento, não era algo concreto. Caleb e Josué, eles diziam assim, não, agora eles vão dizer o que é concreto. O que é concreto? A terra é nossa, a terra é boa, o fruto é bom, nós vimos, então nós vamos possuir a terra. É dessa maneira que você precisa entender. Mais eu identifico Elias. Elias viu fogo cair do céu, Elias viu Deus parar a chuva, Elias viu tudo isso. Só que por causa de uma palavra ele se coloca dentro de uma caverna. E ele chega a pedir a morte, porque ele achava que não teria condições de vencer uma Jezabel. Agora, quais são as Jezabéis deste tempo que tem se levantado contra a tua vida? Você precisa identificar que mesmo no tempo desta crise existencial que você está vivendo, como o profeta Elias viveu, ele orou. Quando ele fala com Deus, ele vai levar uma palavra. Elias, levanta, porque a sua jornada ainda é muito longa. Olha isso, quando eu preciso identificar isso sobre a minha estrutura psicológica, a minha estrutura física, para que eu tenha uma ação. Entenda isso. O céu, ele vai se manifestar em nossa vida a partir do momento que nós agirmos. Depois que eu agir, eu com certeza vou ver a reação de Deus sobre a minha vida. As crises existenciais, elas vão começar a ter fim sobre a minha vida. Eu tenho capacidade. Algumas pessoas me perguntam, a oração e a meditação faz muito bem para a vida? Olha, a oração, quando você está falando com Deus, quando você está vivendo um tempo de meditação, você realmente esquece o que está no visível e começa a visitar o invisível. E quando isso acontece, nós vamos começar a ter um contato tão intenso com Deus que eu vou usar um exemplo aqui. Quando o seu carro, você andou alguns quilômetros e ele acende uma luzinha dizendo: entrei na reserva. Você tem mais um tempo para andar com ele sem parar no posto, mas automaticamente vai ser necessário você encostar no posto de gasolina e pedir para alguém abastecer o seu veículo para que você continue a sua viagem. Depois do abastecimento você vai andar mais alguns quilômetros. A sua vida não é diferente. Tem momento da nossa vida que nós precisamos parar para orar. Precisamos entrar em um tempo de meditação, porque a Bíblia nos ensina, medita nessa lei de dia e de noite. Deus nos ensina, quando você quer falar comigo, entra no seu quarto, fecha a porta, vem para o secreto. Ele está dizendo, eu quero ter intimidade com você, eu quero abastecer a tua vida espiritual. Quando o seu espiritual estiver bem, as crises que se levantam contra a tua vida, ela não terá força, porque você está abastecido com algo tão poderoso da parte do Senhor. Eu quero deixar aqui para você, vou estar finalizando aqui, eu quero deixar uma palavra rema ao teu coração. Nada do que o céu liberou sobre a tua vida é perdido. Se está liberado sobre a tua vida uma palavra, está liberado sobre a tua vida um direcionamento, está liberado sobre a tua vida uma família, é porque Deus confiou em você, é porque Ele viu em você capacidade. Você é capaz de vencer qualquer situação, porque o Senhor, quando Ele dá algo para alguém, Ele capacita, e Ele te capacitou a ter uma vida abundante. A Bíblia nos ensina isso. O livro de Joel vai dizer que Deus, Ele vem trazendo a restituição ao povo e diz: nunca mais vocês terão vergonha. Então não deixa que a vergonha que muitas vezes da crise existencial bata na sua porta novamente. Feche a porta para ela e lembre de uma palavra rema de Deus: você é mais do que vencedor. Sobre todas essas coisas, o livro de Romanos diz: você é mais do que vencedor. Eu quero orar com você, eu quero apresentar a tua vida diante do céu, e aonde você estiver, não me importa a sua crença, não me importa os seus pensamentos, me importa que você me dê uma oportunidade de poder orar pela tua vida, abençoar o teu lar, a tua casa, e ver que dentro da sua família algo foi transformado. Se esse vídeo chegou até você,
é porque você realmente precisa ouvir isso. E depois de hoje, depois desse vídeo, depois dessa hora, eu tenho certeza que você vai avançar em todas as áreas da sua vida. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de entrar no lar desta pessoa. Eu não a conheço, eu não sei quais são as limitações dela, mas eu tenho certeza que através desse vídeo as coisas começarão a mudar na vida dela. Porque o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, o Senhor pode mudar a história dessa família, desta casa, deste filho, desta mulher, deste jovem, desta idosa. Eu tenho certeza que todos que aqui estão, todos que estão vendo este vídeo, serão tocados pelo poder do Teu Espírito. Que tudo o que nós precisamos é ouvir a Tua palavra, confiar nela, tomarmos a ação de darmos um passo adiante. E nós temos certeza que a reação do céu será em abundância sobre a nossa vida. Deus abençoe a todos. Que a doce paz do eterno Deus seja sobre a vida de cada um de vocês para todos sempre. Que assim seja. Amém e amém.